O motivo que nos trouxe aqui ao Conselho Federal de Contabilidade, nessa entrevista que vocês irão assistir com o vice-presidente de fiscalização, o contador Luiz Fernando Nóbrega, é prestar esclarecimentos sobre a questão do contrato, que já é uma exigência antiga, e a questão do distrato e sua relação com o termo de transferência. Estamos num processo de mudança, muitas dúvidas, muitos questionamentos, e esperamos com esse vídeo esclarecer e dirimir essas dúvidas, para que os colegas possam entender como que esse processo de mudança trará mais segurança para as nossas relações contratuais com os nossos clientes. Isso é fundamental para um bom equilíbrio dos nossos negócios. Nós temos aí dois instrumentos diferentes, né? O principal deles é a resolução do Conselho Federal, que trata do contrato de prestação de serviço e do distrato de prestação de serviço, e temos nos regionais os termos de transferência de responsabilidade técnica. O que acontece? Os regionais precisavam se blindar e os profissionais também precisavam se blindar quando havia a transição de responsabilidade de um profissional para outro por conta da migração de um cliente de um contador para o outro. E esse termo de transferência ele delimitava a responsabilidade do antigo profissional com relação às suas responsabilidades da contabilidade, dos demonstrativos e também das obrigações acessórias e aonde que isso começaria com o novo profissional. Muito bem. Quando nós assumimos a vice-presidência em 2014, nós fomos procurados por alguns conselhos para pacificar esse assunto. Ou o Conselho Federal adotaria o termo de transferência de responsabilidade técnica, ou ele criaria um outro instrumento. E depois de muitas discussões, se entendeu que o caminho mais viável era de criar um instrumento que pudesse dar mais celeridade na questão das assinaturas do antigo profissional ou do novo, que muitas vezes ocorriam alguns problemas com relação a esse assunto, e também esse instrumento pudesse dar a garantia, as mesmas garantias que o termo de transferência de responsabilidade técnica continha. Então foi criado o distrato, onde o profissional trata diretamente com o seu cliente das condições contratuais que outrora foram estabelecidas e que doravante não existem mais, trazendo, né, os limites previstos no termo de responsabilidade de transferência técnica, onde tinha as datas de responsabilidade desse profissional, na qual doravante ele passaria a não tê-lo. E esse instrumento, então, ele dá a garantia que o termo de transferência de responsabilidade técnica, repito, que muitos regionais se utilizam, alguns de forma eletrônica, outros na forma impressa, mas que ele pudesse respaldar da mesma forma o profissional que estava perdendo aquele cliente, que estava cessando a sua responsabilidade técnica. Então, nesse sentido, o instrumento hoje, ele contempla, a resolução contempla inclusive um modelo, é bom que se diga, no seu anexo, e esse modelo ele pode ser trabalhado pelo profissional com as nuances que ele achar interessante. Se ele entender que vale a pena nesse instrumento mencionar, por exemplo, a questão dos honorários, haja vista que ele tem alguma suspeita que o novo profissional esteja praticando um aviltamento, ele pode colocar ali, né, que o que foi contratado era um valor de X mil reais, né, mensais, incluindo ou não obrigações, enfim, tudo que estava previsto no contrato. E se ele tiver essa suspeita, ele pode, ao final, né, desse distrato que está sendo feito entre ele e o seu cliente, fazer uma denúncia ao conselho. Entra aí uma outra questão que paira a dúvida dos profissionais, que é a questão do sigilo profissional. Existe sim a questão do sigilo. O Código de Ética nosso é claro, quando ele traz à tona a responsabilidade do profissional em guardar o sigilo. Mas esse sigilo pode ser quebrado quando esse documento, seja ele o distrato, ou seja ele um livro diário, seja ele o que for, né, entre ele e o cliente, pode ser quebrado quando requisitado por autoridades competentes. Estamos falando de justiça, estamos falando de Ministério Público, etc. E finaliza esse artigo do Código de Ética dizendo que entre essas autoridades competentes está os Conselhos Regionais de Contabilidade e o Conselho Federal de Contabilidade. Ou seja, a alegação desse novo profissional, que o antigo, repito, tem algum indício, uma suspeita de aviltamento de honorários, possa dar
Com relação ao contrato, ele é sigiloso? É, mas ele pode ser quebrado por uma autoridade competente, repito, o Conselho Regional de Contabilidade ou o Conselho Federal. Então, essa dificuldade de caracterizar um aviltamento, ela não existe com o distrato, porque o profissional, tendo essa suspeita, pode efetivamente acionar a fiscalização dos seus conselhos regionais, no caso, o Conselho Regional aqui do DF, para que ele possa, então, agir e buscar essa documentação para averiguar se existiu ou não a questão do aviltamento de honorários. Com relação à resolução regional, o que nós temos orientado a todos os regionais é que, com o advento do distrato, se possa revogar, então, as resoluções que tratavam do termo de transferência. Não que ela tenha perdido o seu efeito por completo, porque muitas têm algumas nuances e facilidades diferentes do distrato. Mas a ideia do Conselho Federal foi que o distrato albergasse, então, toda a migração de um cliente, de um profissional para outro, né? Distratando, ou seja, cessando a sua responsabilidade e estabelecendo ali as condições desse distrato. Inclusive, eu insisto na questão que o que a resolução trata no seu anexo é de um modelo, ou seja, uma sugestão a qual o profissional tem ali um norte de como ele vai construir esse modelo. Dali para frente, ele pode facilmente fazer algumas inclusões, algumas exclusões. O que nós gostaríamos de ressalvar e chamar a atenção dos colegas que estão nos ouvindo é que ele não deixe de colocar algumas cláusulas assim muito importantes, como, por exemplo, o período a qual cessa a sua responsabilidade, qual é a responsabilidade dele nas obrigações acessórias do passado, quando essa migração ocorre no ano, durante o ano, né, em julho, agosto, ou seja, não é no ano corrente fechado, existem algumas obrigações acessórias que são anuais. Quem será o novo responsável por essa entrega? Ou seja, todos esses detalhes é importante que o profissional inclua no distrato para que ele se proteja de eventuais problemas. Por exemplo, não entregou obrigação acessória? Não, eu não era obrigado, porque existia isso previsto no distrato e eu respeitei o meu limite a qual eu tinha responsabilidade técnica. Quando se trata de migração de um profissional para o outro, o profissional que cessa a sua responsabilidade técnica, ele tem a obrigação de subsidiar o novo profissional com todas as informações que ele detinha. E isso contempla documentos físicos ou arquivos eletrônicos. Ou seja, as informações que o novo profissional vai trabalhar, eles têm um passado. Ele tem realmente um respaldo em algo que já aconteceu, que é de domínio do antigo profissional. E ele deve, então, trazer esse novo profissional o conhecimento de todas as informações, inclusive os documentos eletrônicos, para que esse novo profissional possa fazer o uso, possa fazer o uso no seu software. Se não é o mesmo software, alguns trabalham com conversão, né, via arquivo de texto, enfim, uma infinidade aí que são assuntos ligados à TI, mas o profissional que cessa a sua prestação de serviço tem o dever de entregar tudo, inclusive meios digitais. Com relação à retenção abusiva de documentos, né, nós evoluímos, nós não estamos falando só de documentos físicos, nós estamos falando de informações virtuais, digitais. Existem muitos colegas hoje que trabalham basicamente com um percentual muito grande de informações digitais. Encaminham guias de pagamento ao seu cliente, por exemplo, só em forma eletrônica, recebem arquivos eletrônicos com relação a esses pagamentos para fazer a contabilização, fazem download de notas fiscais eletrônicas no Estado, na Receita Federal, nas prefeituras, ou seja, são informações virtuais. Então, quando se fala em retenção de documentos e informações, passou o tempo que era só documentos físicos. A retenção vale para tudo, inclusive nas questões de documentação e informações virtuais. Colegas, esperamos que nós tenhamos prestado todos os esclarecimentos necessários em relação ao termo de transferência, ao distrato do contrato e outras questões que foram tratadas no vídeo. Então, quero agradecer ao nosso colega, o contador Luiz Fernando Nóbrega, vice-presidente de fiscalização do CFC, por ter contribuído para que o nosso trabalho, junto aos clientes que são motivo da nossa relação, da nossa prestação de serviço, para que nós tenhamos um bom relacionamento profissional, tenham sido importantes
para que a condução do trabalho seja pacífica e que a transição para outro profissional também. Continue assistindo os nossos vídeos, participando das nossas apresentações, porque o objetivo é levar informação e apoiar o colega nessa relação de negócio que é fundamental para a nossa sobrevivência. Obrigado, até o nosso próximo encontro pela CRCDF TV. Tchau, tchau.